Olá galera, eu sou Humberto Azariti e nessa videoaula nós vamos resolver as 4 últimas questões da prova do Enseja de 2019, totalizando então 30 questões resolvidas. Vamos então ao trabalho, acompanha comigo aí a questão 57. Então, nessa questão 57, ela trabalha com o conceito de porcentagem, tá? Então, diz que o percentual de carboidrato, numa porção de 150 gramas, é de 40 gramas, que equivale a 20%, e de sódio, 500 miligramas, que equivale a 50%. Só que, para essa faixa etária aí, juvenil, a recomendação é que o carboidrato seja 60%, e o do sódio seja de 30%. E aí, quanto tem que ser as novas quantidades? Muito bem. Vamos fazer a regra de 3 com porcentagem, tá legal? Então, ele me diz que 40 gramas equivale a 20%, ok? Então, vamos lá. Vamos resolver primeiro do carboidrato, tá? Vou começar aqui, ó. Carboidrato. Regra de 3 salva-vidas. Então, eu sei que 40 gramas equivale a 20%. 40 gramas equivale a 20%. E aí tem que se passar para 60%. Isso vai valer a quanto? Vou chamar de X, tá? A gente poderia até fazer direto aqui, tá? Mas eu vou fazer a regra de 3 mesmo. Primeiro eu vou fazer um cancelamento aqui. Como eu já falei, a gente pode cancelar na horizontal e vertical. Vou cancelar aqui, ó. Repara que numa regra de 3 há uma proporcionalidade, obviamente. Muitas vezes a regra de 3 você não precisa multiplicar cruzado, fazer toda aquela conta se você perceber qual é a proporção, como nesse caso aqui. Repara que daqui para cá, 2 para 6 ou 20 para 60, o que aconteceu? Triplicou, né? Foi multiplicado por 3. Então, como isso aqui é uma proporção, obviamente, para cá também eu vou ter que multiplicar por 3. E aí o resultado vai ser 40 vezes 3, 120. Tá legal? Então você pode economizar tempo numa regra de 3 se você perceber qual é a proporção. Nem sempre é fácil, porque às vezes é uma proporção, um número quebrado e tal, tá? Mas eu vou fazer multiplicando cruzado, tá? Mostrando as duas formas. Então vamos multiplicar cruzado. Vai ficar 2x, tá? Lembrando que eu cancelei aqui. 2x igual 40 vezes 6. 40 vezes 6 já vou botar direto, tá? Dá 240. X igual 240 dividido por 2. E aí encontramos 120 gramas. Ok? E olha só que interessante, algo que eu já venho falando com relação às opções do Enseja. Só o fato de você já ter achado 120 gramas, você já sabe que é a letra A. Porque é a única opção em que tem 120 gramas. As outras 64, 90 e 24. Então, se você tiver confiança de que realmente essa está certa, você nem precisaria fazer a do sódio. Poderia partir para outra questão e aí você ganharia tempo. Ok? Mas vamos fazer a do sódio também, porque você pode não ter segurança, quer fazer para confirmar, tá? Então, no sódio, como é a letra A, a resposta, a gente tem que achar 300 miligramas. Qual o raciocínio que vamos utilizar? O mesmo. Sódio. Eu sei que 500 miligramas equivale a 50%, que é a metade. E aí tem que reduzir para 30. 30% vai equivaler a quanto? Vou chamar de Y. Repara que essa daqui já não é tão
faz perceber por que número tem que multiplicar, tá? Vou cancelar aqui o 0 com 0 e vou multiplicar cruzado, tá? Então, ó, multiplicando cruzado, a gente vai ter 5y igual 500 vezes 3, 1.500. Y igual a 1.500 dividido por 5. E aí, como nós já esperávamos, o resultado 300 miligramas, tá legal? Então, o gabarito, letra A. Ok? Mas procura pensar nessa possibilidade na regra de 3. Vai colocar a regra de 3 aí, diretamente proporcional, tá legal? Se você perceber por que o número está multiplicando ou dividindo, tá? Se fosse o caminho inverso, você pode fazer a questão de forma mais rápida. Caso não, caso você se sinta inseguro, prefere fazer mesmo multiplicando, faça isso, mas procura fazer cancelamento sempre que possível. Tá legal, galera? Fechamos aí questão 57. Acompanha comigo agora a questão 58. Bem, galera, essa questão 58 envolve trigonometria, razões trigonométricas no triângulo retângulo, seno, cosseno e tangente. É algo que, quando é cobrado, os alunos têm certa dificuldade. É natural, não é um assunto tão simples de ser entendido, mas que, com muito esforço, dedicação, a gente consegue gradativamente entender. Tá legal? O principal aspecto é você entender os elementos do triângulo retângulo. A hipotenusa, cateto adjacente, cateto oposto. Tá legal? Antes eu quero mostrar para vocês a tabela. Essa tabela aqui, que são os ângulos de 30, 45 e 60, que são os ângulos notáveis, são os mais importantes. E esses três carinhas, o concurso ele não é obrigado a te fornecer os valores dele. Os outros valores, ângulo de 35 graus, 64, a questão tem que fornecer, porque aí tem uma tabela trigonométrica. Mas esses aqui, você tem que saber. Tá legal? E aqui estão os valores do seno de cada um deles, cosseno e tangente. Tá? Para tentar dar uma colaborada aí, ajudar vocês a tentar memorizar isso, tem uma musiquinha que eu costumo cantar para os alunos, tá? Que é muito conhecida, não é de minha autoria, tá? Só para descontração e tentar ajudar vocês, tá legal? É baseado na música natalina, é assim, ó. Porque você vai cantando a música e vai montando a tabela, tá legal? Imagina que a tabela estivesse em branco, e aí com a letra da música você vai montando. Ela é assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Não se esqueça da raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, olha que legal. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Tá legal, galera? Desculpe aí torturar vocês com a minha voz, mas é um esforço para tentar ajudar vocês a memorizar esses valores, porque, via de regra, nos concursos eles não colocam. Um outro concurso coloca, mas no Enseja eles não colocaram. Pelo contrário, a resposta depende de você saber esse valor, porque a resposta vai ser exatamente um desses ângulos aqui. Tá legal? Bem, voltando aqui à questão, a gente tem aqui um triângulo retângulo. Ele diz que essa medida aqui, BL, é de 1 km, LF é de raiz de 3 km. E aí ele diz, aqui é que talvez você comece a sua dificuldade, ele quer saber a medida do ângulo LBF. Então é o seguinte, às vezes a gente tem dificuldade de marcar o ângulo, tá? Quando aparece assim, ó, LBF, sempre o carinha do meio é onde está o ângulo, tá legal? LBF, então o ângulo está aqui, tá? Eu chamei aqui, isso aqui não é um 2, tá? É uma letra grega chamada alfa. A gente costuma representar os ângulos por A, mas você poderia chamar do que quiser. Importante é que você colocasse, marcasse ele ali.
E aí ele quer saber quanto mede esse ângulo em grau. E eu vou saber que ângulo é de acordo com a razão trigonométrica, porque para a gente saber que ângulo é, tem que ser um valor que a gente conheça, tá? E de imediato, eu já digo para vocês eliminar uma alternativa, que é 90 graus. O ângulo de 90 graus, ele não tem tangente, tá legal? O ângulo de 90 graus, ele não tem tangente, aí tem toda uma explicação matemática para isso, tá? Então, ele está entre 30, 45 e 60. Como é que a gente vai saber? Montando aqui a razão trigonométrica para descobrir, mas qual delas? Aí é que vem o problema. O seno, tá? Eu vou colocar aqui um outro macete, tá? Deixa eu escrever aqui, para te ajudar. Vou escrever aqui uma palavra que não tem nenhum sentido na língua portuguesa, tá? Mas para a gente aqui vai ter sentido, que é socatoa. Ó, socatoa. Mais uma dica aí para te ajudar, tá? O que é isso? Para a gente ajudar a memorizar as razões trigonométricas. Outra coisa que a gente às vezes não lembra na hora do nervosismo. O seno, ele é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto sobre o adjacente. Socatoa. Tenta gravar essa frase aí. Tá? E quem é a hipotenusa? A hipotenusa, ela é o maior lado do triângulo retângulo e ela é sempre o lado que fica de frente para o ângulo de 90 graus. Então, repare que não tem nada aqui. Então, essa razão trigonométrica, ela não tem a hipotenusa. Então, eu já sei que eu vou usar a tangente. Agora, tem que tomar cuidado na hora de montar a tangente para não trocar. A tangente, ela é o cateto oposto sobre o adjacente. Se a gente inverter, a gente não vai ter a tangente, a gente vai ter a cotangente. Tá legal? E quem é o cateto oposto? Vamos olhar para o ângulo alfa. Quem é que está de frente para ele? É o raiz de 3. Ó. O raiz de 3 aqui, ó, é o que está de frente para ele. E quem é que está do lado dele? É o 1 aqui. Ó. Então, o raiz de 3, em relação ao ângulo alfa, ele é cateto oposto. O 1 km aqui, ele é o cateto adjacente. Agora a gente pode montar. Então vai ficar tangente, que a gente costuma colocar TG, tá? Ou TAN, tá? Boto TG. Desse ângulo alfa, que eu não sei qual é ainda, ele é o cateto oposto, que é a raiz de 3, sobre o cateto adjacente, que é 1. Ora, raiz de 3 dividido por 1 dá raiz de 3. Ok? Ou seja, eu já sei que a tangente desse ângulo, que está aqui dentro de um triângulo, mede raiz de 3. Qual é o triângulo, qual é o ângulo cuja tangente é a raiz de 3? Olha para a tabela aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Que ângulo é? 60 graus. Então, esse ângulo alfa, ele é o ângulo de 60 graus, tá? Essa é a resposta. Gabarito, letra C. Ok? Mais uma questão que exige um pouco demais do conhecimento do candidato sobre razão trigonométrica. Mas se você souber memorizar os valores, souber as razões aqui, o que é cada uma, tá? Fica o seu caminho muito mais facilitado para você resolver questões desse tipo. Tá legal, galera? Então, questão 58 feita. Vamos aí para a penúltima questão, a questão 59. Acompanhe aí. Questão 59, uma questão para você identificar o tipo de gráfico dado aí uma tabela.
E aí ele falou, já no enunciado, ele nos dá uma dica de qual é a resposta. Tá legal? Porque ele diz que o tempo gasto era diretamente proporcional à distância percorrida. Só isso já dá para a gente, baseado nas opções, saber qual é a resposta. O que é proporcional? Acompanha comigo aqui o que está acontecendo. Tá? No caso aqui, a distância é o eixo y, tá? Então a distância ela representa o eixo y e o tempo o eixo x, tá? Todos os gráficos estão assim. Por que é uma proporcionalidade? Olha só. Olha o que acontece aqui, ó. Quando a distância vai sempre aumentando de 4 em 4, tá? E o tempo ele vai aumentando de 12 em 12. Olha só. Então, há uma proporcionalidade aqui. Como é que a gente acha qual é a proporcionalidade? A gente sempre divide o y pelo x, tá? Para a gente descobrir aqui a proporcionalidade, porque é pelo tipo de função que é. Então, repara que a gente tem 4 para 12, a proporcionalidade. Simplificando aqui, ó, dividido por 4, é 1/3. Então, vai crescendo 1/3, tá? E que tipo de função apresenta esse tipo de proporcionalidade? A função afim, a função do primeiro grau. Já fizemos até questões dessa mesma prova com função do primeiro grau, tá? Que é representada como? Através de uma reta, tá legal? Através de uma reta. E aí, qual das opções aí nós temos uma reta? É a letra A, tá? Essa aqui é a letra A. Assim, do 0 e vai aumentando proporcionalmente. Tá legal? Então, falou aí diretamente proporcional. Já sabemos aí que é uma função afim, função de primeiro grau. Então, o gabarito aí é letra A. Eu só fiz esse esquema para você possa entender o que ele fala com diretamente proporcional. Significa que quando um aumenta, o outro aumenta na mesma proporção. É isso que significa ser diretamente proporcional. Não é só o fato de aumentar e o outro aumentar. Aumenta na mesma proporção. Tá legal, galera? Questão 59 feita. Vamos então para a nossa última questão dessa nossa prova aí do Enseja. Questão 60. Acompanha aí. Então, nessa questão 60, a gente tem uma tabela, tá? E a gente vai trabalhar com porcentagem. Repara que porcentagem é um assunto que teve muito presente nessa prova do Enseja, tá legal? Então, a gente olhando para o gráfico, a gente percebe claramente que está havendo uma queda, né, no volume, 50, 45, 40,5. Aí a questão ela quer saber, em 2018, se mantiver essa proporção, essa queda percentual constante, qual o volume que vai estar em 2018? Então, nós temos duas etapas a serem feitas. Primeiro, descobrir quantos por cento está diminuindo de um ano para outro. É sempre o mesmo valor, como ele informa no enunciado. Depois que a gente descobrir, aí a gente vai pegar aqui o último valor e vai abater essa porcentagem para ver quanto que tem que ficar, ok? Vamos usar a regra de 3. Vamos lá, a regra de 3 salva vidas. Então, para a gente descobrir o percentual, o que a gente faz? Eu tenho aqui 50, ok? Esse é o meu valor original. Vamos conhecer, é o meu 100%. Então, eu tenho 50 é o meu 100%. Ok? Aí, daqui para cá, o que a gente percebe? Diminuiu quanto? Teve uma queda
de 5 metros cúbicos, 5 milhões de metros cúbicos. Então, 5 equivale a quanto? Ou seja, 5 de 50, de quanto equivale em termos percentuais? E aí a gente multiplica cruzado. Se você quisesse, poderia usar aquela malandragem que eu falei na questão anterior, perceber a proporcionalidade. Repara que daqui para cá dividiu por 10. Então daqui para cá também vai dividir por 10. Mas vamos fazer a regra de 3. Eu sempre gosto, e acho que você também, de facilitar as contas. Então eu vou cancelar esse 5, esse 0 com esse 0. Posso cancelar mais coisas? Posso, que agora eu tenho 5, 5, 10 e x. Eu posso cancelar na horizontal e na vertical. Então, ó, 5 com 5, olha que facilidade que ficou agora. Ó. Ficou 1 e 1. Ok? Então, multiplicando cruzado agora, eu tenho x vezes 1, que é x, 10 vezes 1, que é 10. Ou seja, está havendo uma queda de 10%. Eu poderia ter pego também essas duas aqui, ó. Tá? Por quê? Já que a proporção é a mesma, poderia utilizar essas duas aqui. Mas é claro que eu peguei aquela ali que a conta fica mais fácil, eu não trabalho com vírgula, ok? Mas a queda de 45 para 40,5 também é de 10%. Beleza. Vamos agora utilizar uma outra regra de 3 para achar agora a resposta. Agora sim, a gente vai ter que concentrar as atenções em 2017, que é a nossa referência, de 2017 para 2018. Então, esquecendo os anos anteriores, focando em 2017, o 40,5 é o nosso 100% agora, ok? É a nossa referência. Então, o 40,5, ele é agora o meu 100%. Tá legal? Lembrando que a gente está trabalhando aqui com volume e porcentagem. Volume e porcentagem. E aí eu quero que tenha uma queda de 10%. Aí você pode pensar, coloca 10% aqui, x ou y ali, faz a conta e depois abate. Posso fazer isso. Colocar 10% e aí ver quanto é 10% de 40,5 e aí pegar 40,5 e diminuir desse 10%. Mas eu posso fazer uma conta direta, achar a resposta direta. Como assim? Se tem que haver uma queda de 10%, você não concorda comigo que 40,5 é 100%. Para 2018, tendo que haver uma queda de 10%, vai passar a valer 90% do que ele valia? Se houve uma queda de 10%, ele é o meu 100%. Vai haver uma queda de 10%, ele vai valer 90%. Então, é com isso que eu vou trabalhar. 90%. Quanto é 90% de 40,5? Para mudar a variável, eu vou chamar de y aqui, incógnita, tá? Multiplicando cruzado, aqui não é tão simples aí perceber. Podemos cancelar aqui, ó, esse 0 com esse 0, o resto vamos multiplicar. Tá? Então vai ficar 10y, tá? Multiplicando aqui 10y, igual 40,5 vezes 9 dá 364,5. 364,5. O 10 está aqui multiplicando, passa para o lado de lá dividindo. 364,5 dividido por 10. Divisão por 10, já conversamos que você não precisa ficar fazendo conta, é só andar com a vírgula. Uma casa para a esquerda. Como a vírgula está aqui, ó, depois do 4, ela vai para frente aqui do 4. Então, qual é a resposta? 36,45 milhões de metros cúbicos é o valor que, mantendo essa proporção, vai estar em 2018. E no caso aí, o gabarito, letra A. Ok, galera? Então, finalizamos aí, finalmente, a resolução da prova do Enseja. Foram 30 questões resolvidas. Espero que tenha lhe ajudado, espero que tenha conseguido entender. E claro, que isso possa turbinar os seus estudos aí, com esse objetivo de conquistar a certificação do ensino médio.
Muito obrigado aí pela sua participação, pela sua companhia durante essas videoaulas. Se gostou, dá um joinha aí no vídeo, compartilha com aqueles seus colegas e amigos que também estão com esse objetivo. Tá legal? Obrigado, forte abraço para você.